arquitetura indígena Caingangue, ela é rica em tradição e significados culturais, refletindo a profunda conexão desse povo com a natureza e o seu modo de vida ancestral. As suas habitações, elas são projetadas não apenas para abrigar, mas também para expressar a identidade e os valores comunitários dos Caingangue. No entanto, ao nos debruçarmos sobre o estudo dessa arquitetura, encontramos uma significativa carência de fontes históricas detalhadas e precisas que documentem ali a sua evolução e a sua variação ao longo do tempo. Além disso, também é possível notar a influência europeia ali na arquitetura indígena Caingangue. Então, nosso objetivo é destacar essa lacuna histórica e, assim, promover uma reflexão crítica sobre a importância da preservação e dos registros das tradições arquitetônicas dos povos indígenas, especialmente dos Caingangue. E por meio desta análise, a gente busca contribuir para o reconhecimento e valorização das culturas indígenas, bem como para a preservação de seu patrimônio imaterial. Os Caingangue tinham tanto habitações fixas como aquelas de caráter temporário, que eram usadas quando eles saíam para caçar ou para coletar nos matos. Nas aldeias, os Caingangues tinham as choças, que eram construídas com varas fincadas no chão e apresentando uma forma redonda ou quadrangular. Eram cobertas por folhas de palmeira ou folhas de taquara. Suas moradias tinham sempre um chão batido. Geralmente não apresentavam divisões internas, mas havia uma separação do local onde se fazia o fogo e do espaço destinado ao armazenamento de produtos e utensílios que eram usados em seu cotidiano. Existia apenas uma porta para entrada e saída. Uma das principais marcas da tradição taquara é a construção das casas circulares que eram escavadas na terra, que serviam como moradia e proteção contra o frio intenso e ventos fortes da região. As casas subterrâneas dos Caingangues eram feitas de forma cuidadosa e complexa. Primeiro, os indígenas cavavam uma cova circular no solo, que podia ter entre 2 e 13 metros de diâmetro, e entre 2,5 e 6 metros de profundidade. Depois, eles revestiam as paredes com pedras ou argilas e colocavam estacas de madeira para sustentar o teto. Teto esse que era feito com folhas ou palha. E ficava um pouquinho acima do nível do terreno, que permitia a entrada de luz e a entrada de ar. No centro dessa casa haviam estacas principais que desciam até o chão e que serviam como mastro para pendurar objetos ou alimentos. A entrada da casa era feita por uma rampa ou por uma escada e podia ser coberta por uma cortina de couro ou de tecido. As casas subterrâneas dos Caingangues podiam ser encontradas isoladas ou em conjuntos e poderiam formar uma aldeia com até 20 casas. O espaçamento entre elas varia de 10 a 1 metro. As casas maiores poderiam abrigar até 50 pessoas, enquanto as menores poderiam abrigar entre 10 a 15 moradores. As casas eram usadas tanto para atividades cotidianas como para rituais e cerimônias. Dentro delas, os indígenas dormiam em redes ou esteiras, eles cozinhavam, armazenavam alimentos, fabricavam utensílios de cerâmica, pedra, teciam cintos ou redes, pintavam o corpo e seus objetos, cantavam e dançavam também. Caingangue não viviam apenas em buracos. De fato, eles transicionaram para casas na superfície há pelo menos 6 séculos, que foi a datação da habitação subterrânea mais recente. Por mais que temos certeza que essa transição ocorreu há muitas gerações, não sabemos quando ou como ela ocorreu, visto a recusa dos colonizadores de escreverem sobre. Essas novas habitações tinham um formato comum, sendo retangular no plano e ogival na vertical, ou seja, metade de uma elipse pontiaguda. Quando eles tinham abundância de recursos, essas habitações podiam chegar a 30 metros de comprimento, cabendo facilmente mais de 100 pessoas dentro de uma única cabana. Nesse contexto, é importante ressaltar a forma única de organização desses alojamentos, onde cada família acende uma fogueira que nunca deve ser apagada, e todos dormem com os pés virados para o fogo. Essas casas eram feitas de varas compridas, dispostas em 2 fileiras, com 4,5 metros entre as duas, e cerca de 60 centímetros entre as varas. Elas então são amarradas às sarrafas, para estabilidade, e as 2 fileiras se convergem no topo, onde são amarradas em uma cumieira. São então colocadas folhas de palmeira, cobrindo toda a estrutura. Por dentro, a estrutura não é muito complexa. Consiste de uma passagem de chão batido, com
camas dos dois lados. Essas casas são incrivelmente inflamáveis, o que não é acidente. Quando uma cabana se torna muito suja e infestada, ela é queimada e é construída outra no lugar. Sobre varas fincadas no chão com uma inclinação específica, amarraram-se ao redor mais vigas por cipós e finalizavam com folhas de bananeira. Sempre construíam de acordo com a direção do vento predominante dentro de uma clareira. Geralmente, a necessidade desses acampamentos se dava por conta de perseguição dos brancos, não fazendo moradias fixas nem aperfeiçoadas por conta da ameaça. As típicas casas caingangue, anterior às relações com a sociedade brasileira, eram casas grandes, ocupadas por 80 pessoas em média, geralmente rodeadas por ranchos menores. Já parou para pensar como vivem os caingangue atualmente? Quem visita uma área indígena caingangue hoje em dia vai encontrar as famílias vivendo em casas de alvenaria, madeiras ou em casas de pau a pique, cobertas de folhas de coqueiro ou sapé. Podem ser encontradas em casas caingangue, casas de alvenaria com cobertura de telha de cimento, amianto, geralmente, brasilite ou eternite, casas de madeira com o mesmo tipo de cobertura. Também podemos encontrar casas ou ranchos de pau a pique, geralmente com cobertura de folhas vegetais. É importante mencionar que, da mesma forma que em qualquer outra sociedade, existem as famílias em situações difíceis financeiramente. Então, suas casas são, na maioria das vezes, feitas de materiais mais simples, como lona, papelão, compensados e outros materiais de aproveitamento. Isso é do tempo dos meus troncos, né? Já fizemos. Discutir a influência europeia na arquitetura caingangue e a falta de fontes sobre o tema nos faz pensar sobre a preservação e a valorização das culturas indígenas. A colonização trouxe novas formas de construção e, ao mesmo tempo, desvalorizou o conhecimento tradicional caingangue, levando à perda de muitas práticas arquitetônicas e culturais. Isso torna difícil a documentação e o estudo acadêmico dessa rica herança. A cultura indígena depende muito da transmissão oral, e isso foi fortemente afetado pelo deslocamento e assimilação forçada do povo caingangue. Além disso, a falta de recursos e apoio para pesquisas sobre culturas indígenas também contribui para a escassez de estudos detalhados sobre a arquitetura caingangue.